Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Rose Almeida, estou trazendo aqui para o nosso canal esclarecendo, na verdade, diversas dúvidas sobre o imposto de renda da pessoa física 2023. Antes de mais nada, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, fique aqui com a gente, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam aí conhecer o nosso canal e obter essas informações que é tão importante nesse período de imposto de renda, não é mesmo? E hoje eu preparei para você algo muito especial. Você que é autônomo, isso mesmo, se você não trabalha registrado, se você não tem uma microempresa, se você não é sócio de empresa, se você não é MEI, e se você trabalha aí por conta e recebe valores a título de autônomo, eu preparei aqui para você um checklist, tem bastante informação. Eu fiz aqui algumas anotações e vou passar item por item com você para que você possa aí ter mais, entender um pouco mais do que você autônomo precisa declarar e principalmente o checklist com a lista dos documentos e informações necessárias, tá bom? Então, vem comigo e vamos saber mais sobre isso. Então, se você é autônomo, você precisa ter algumas informações que são obrigatórias, tá? Informações e documentos. Vamos lá. O título de eleitor para você é obrigatório. O livro caixa, que é o Carnê-Leão, ou a relação dos recebimentos do ano, tá? Separados por titular de pagamento. Isso mesmo, se foi para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, versus o beneficiário do serviço. Então, esse livro caixa é para todo mundo que recebe como autônomo, precisa obrigatoriamente fazer esse livro caixa para apurar o seu imposto mensal. E aí, se caso você tenha um rendimento baixo, possa ser que você nem precisa pagar imposto, mas é necessário e obrigatório ter esse controle do livro caixa. Precisa também da relação das despesas do ano, que consta nesse livro caixa, no Carnê-Leão. Então, você que é autônomo, você vai lançar os seus recebimentos e também você vai ter direito a abater algumas despesas que são aí fundamentais para sua atividade. E isso precisa estar no livro caixa e você precisa dessa documentação na hora de declarar o seu imposto de renda, tá? O comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária, isso oficial ou privada. Os DARFs no código 0190 que você pagou aí através do Carnê-Leão, que foi apurado, que foi pago o imposto sobre o seu rendimento sobre autônomo. Então, essas informações que eu acabei de passar com você, para você, são informações que são obrigatórias. Agora eu vou passar nesse checklist que eu preparei algumas perguntas que você vai ter que fazer e se você tiver, vai ter que separar a documentação. Então vamos lá. Se você apresentou aí uma declaração do ano anterior, você precisa ter a cópia e o recibo da declaração, porque é com base nessa documentação que vai ser feita a sua nova declaração, tá bom? Se você concedeu um empréstimo à pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa ter informações relativas a esse empréstimo. Vai ter que ter o valor do crédito, o prazo, as condições estipuladas, o nome do devedor, o CPF ou CNPJ do devedor. Então, se você fez algum empréstimo para pessoa física ou para pessoa jurídica, você que é autônomo, você precisa ter essa documentação, essas informações. Outra questão que você precisa se perguntar: você teve despesa com instrução? Se você teve despesa com instrução, de repente foi para você ou para algum dependente, você precisa ter os comprovantes, isso mesmo, os recibos, as notas fiscais ou outro documento aí que tenha a data, o nome da instituição, o endereço, o CNPJ e que identifique o responsável pelo pagamento e o beneficiário pelo serviço, que pode ser diferente. Você teve despesas médicas? Se você teve despesas médicas, é a mesma coisa. Você vai ter que também ter esses comprovantes, que pode ser o quê? Nota fiscal,
recibo ou outro documento que contenha data, nome, endereço, número do CPF ou do CNPJ de quem prestou serviço, uma clínica ou médico, e a identificação do responsável pelo pagamento e também quem foi o beneficiário desse serviço. Se você efetuou adiantamento de legítimos de bens ou de direitos, você precisa ter essa informação sobre essa doação. O que é? Que tipo de informação? A identificação do bem ou a certidão atualizada, o nome e o CPF do herdeiro. Então, são tudo documentos e informações importantes para você aí preparar sua declaração se você é um autônomo. Você adiantou algo em dinheiro? Você de repente fez alguma doação em dinheiro? Você precisa também ter o valor, o nome e para quem você, o CPF de quem, desse herdeiro aí que recebeu esse legítimo em dinheiro. Outra informação importante para você que é autônomo é se você efetuou alienação de bens móveis. Então, você aí vendeu algum bem móvel, então você precisa apurar uma declaração que chama GCAP, que é ganho de capital, e o DARF recolhido. Então, você vendeu um bem, você tem aí um mês para regularizar essa declaração de ganho de capital e apurar se você tem ou não aí imposto para pagar. Então, nós recebemos aqui muitas pessoas com pendências, com problemas referente a isso. De repente vendeu, não tinha essa informação que se vendeu bem, tem que apurar imposto também, tá bom? E aí, nesse caso, você vai ter que ter quais documentos? O contrato ou a promessa de compra e venda e a apuração desse ganho de capital e o DARF recolhido. Na sua declaração de imposto de renda desse ano, essa declaração do ganho de capital, ela vai ir também. Então, é importante ter o arquivo que foi feito, backup, para que você possa incluir na sua declaração. Outra coisa é se você efetuou alienação de moeda estrangeira mantida em espécie. Também precisa apurar o ganho de capital e, se for o caso, pagar o imposto e ter o DARF e incluir na sua declaração anual de imposto de renda, tá bom? Então, de repente, você também fez alguma doação de bens ou de direitos diretamente para uma outra pessoa física. Você também precisa das informações sobre essa doação, com a identificação do bem ou direito, né, ou certidão atualizada, o nome e o CPF do donatário. Se você também efetuou doações diretamente a outra pessoa física em dinheiro, você também precisa informar na sua declaração. Vai precisar do valor, do nome e do CPF aí do donatário. Se você efetuou também doações para esses institutos, né, que são da ECA, idoso, cultura, audiovisual, Pronas, de bens ou de direitos, você também precisa ter esse comprovante de doação para que você possa também incluir na sua declaração. Então, assim, recapitulando, eu fiz um checklist de vários documentos que você, como autônomo, deve ter, se você tiver, que você precisa declarar, tá bom? Então, o vídeo pode ficar até um pouquinho mais longo, mas ele é super informativo e importante você assistir até o final. Então, se você efetuou o pagamento a outra pessoa física, você também precisa ter informações sobre esses pagamentos, a natureza do rendimento, o valor e se o pagamento foi efetuado com o titular ou com o dependente. Se você efetuou o pagamento à pessoa jurídica, também precisa de informação. Se você, de repente, se você for um médico, um odontólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, se você, de repente, é um advogado, um psicólogo, um corretor, que nesse caso aqui são profissionais regulamentados, você precisa de repente, se você pagou para alguém, né, para algum profissional regulamentado, você precisa ter o CPF do titular do pagamento e do beneficiário do serviço, certo? Então,
Se você de repente teve gastos com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, você também precisa dos comprovantes, que vai ser aí o receituário médico ou odontológico e a nota fiscal em nome do beneficiário, tá bom? Então, precisa ter informações pessoais aí do declarante, que vai ser a sua data de nascimento, seu CPF, seu telefone e e-mail, e um comprovante de residência para atualizar o seu endereço lá perante a Receita Federal. Então, é muito importante deixar o seu endereço ali informado, tá? Atualizado todos os anos. Se você possuir alimentandos, você precisa, de repente aí você tem um beneficiário por uma razão, uma decisão judicial, ou um acordo homologado judicialmente, ou até mesmo por escritura pública, que recebe aí pensão alimentícia ou auxílio com despesas médicas e com instrução. Então, você precisa informar o nome completo, data de nascimento, CPF dessa pessoa que você alimenta, que você ajuda, e o detalhamento dos valores pagos a título de pensão ou de auxílio aí com despesas médicas ou de instrução, tá bom? Se você possui bens e direitos, então assim você vai precisar aí dessa relação dos bens e direitos em 31/12, o que você tinha, né? E colocar, descrever com bastante detalhe o tipo do bem, colocar o valor, tudo certinho, tá? Se possui bens imóveis também, se você tem casa, apartamento, loja, terreno e similares, você precisa informar na sua declaração. E para isso, é só você ter aí a certidão do imóvel ou contrato de compra e venda. E se ainda não registrado no cartório de registro, tá? Aí você tem o contrato de compra e venda. E se for financiado, você precisa informar aí. Se for financiado o valor por FGTS ou por algum outro tipo de forma, tá bom? Você precisa também ter essa documentação e informar na sua declaração. Se você possuir bens móveis, como carro, moto, caminhão, embarcação, navio, você precisa também colocar na sua declaração a identificação desse veículo, a marca, o modelo, o ano de fabricação, a placa, a data e a forma de aquisição, tá bom? E você também vai mencionar o valor que você adquiriu. Se você possui cônjuge, você vai precisar colocar o CPF do seu cônjuge na declaração. Se você possui aí conta corrente ou conta poupança, você também vai precisar do informe de rendimento bancário, que nesse informe vai ter lá o saldo em conta corrente ou conta poupança, ou os dois, na data de 31 de dezembro, tá bom? Se você possui dependentes, você vai precisar colocar o nome completo, a data de nascimento e o CPF do dependente. Essas informações, elas são importantes e obrigatórias para você até mesmo ter o benefício aí com esse dependente. Se você possui dinheiro em espécie, pode ser em real ou em moeda estrangeira, você precisa informar na sua declaração, colocar, né, informações relativas a esse valor e o tipo da moeda. Se você possui outros bens móveis, você também precisa informar, tá? Vale aqui alertar que informações dos bens de valor custo superior a 5.000, que você se torna aí obrigado a declarar. E aí você vai colocar a descrição do bem, data e a forma de aquisição, tá bom? Se você possui também terra nua, que é valor de imóvel rural, também você precisa ter essa certidão de imóvel ou contrato de compra e venda, tá bom? Mesmo que não esteja registrado aí no cartório. Se você realizou locação de imóveis, é muito importante porque você vai ter receita, recebeu rendimento referente a essa locação de imóveis e você precisa declarar também, tá bom? Então, geralmente você vai receber aí o informe de rendimento emitido pela imobiliária através da DIMOB ou a fonte pagadora, se o locatário for pessoa física. E aí você vai ter a relação de rendimentos recebidos, né, caso não haja intermediação entre o locador e o locatário. E aí detalhar se o IPTU e o condomínio é pago ou não por vocês, tá bom? Pelo locador ou pelo locatário.
Você também precisa, se você tiver recebimento de créditos de programa de nota fiscal. Então, hoje tem a questão da nota paulista, nota paulistana. Então, você precisa também desse informe. É um informe de rendimento da Cefaz, tá? Para você preencher a sua declaração. Se você de repente recebeu alguma herança, você precisa declarar. Se foi em bens, em direitos, se foi no Brasil, se foi fora do Brasil. Se você recebeu algum bem, como loteria, concurso, você também precisa informar esse rendimento na sua declaração, com data, com valor e que tipo de rendimento foi. Se você teve algum rendimento, recebimento de rendimento de outra pessoa jurídica, física, por exemplo, pensão, juros, também você precisa declarar. Se você teve rendimento de recebimento de rendimento do exterior, também você precisa também informar com data, valor e moeda e ter os DARFs aí de imposto de renda. E se você tiver um titular ou um dependente que possui algum tipo de doença grave ou uma deficiência física e mental, é importante você também ter documentos para você informar esse tipo de doença na sua declaração. Então, qual tipo, laudo, se houve rendimento recebido de pensão, aposentadoria ou alguma reforma a benefício do governo, precisa ir na sua declaração também, tá? E aí também se você tomou empréstimo de pessoa física ou pessoa jurídica. Essa informação também vai lá na declaração e aí precisa do valor do crédito, do prazo, das condições estipuladas, o nome do credor, número do CPF ou do CNPJ, tá ok? Então esse foi o checklist que eu preparei aí para você que é um autônomo e tem dúvidas do que declarar. Então, se você gostou do vídeo, foi útil para você, curta, comente, compartilha. E eu vou deixar aqui também, você pode entrar em contato que a gente pode te passar esse checklist para te ajudar aí no processo da sua declaração, tá bom? Então, fico por aqui. Agradeço muito você que assistiu até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.